Capítulo 26. Almami. Muito romântico. O telefone tocou um pouco depois do meio-dia da terça-feira. Almami estava sentada sobre o colchonete com as pernas estendidas, alongando os músculos da cintura e do quadril. Apesar de não parecer, o exercício era árduo. A camiseta estava empapada de suor. Almami interrompeu a ginástica e, enquanto enxugava o suor do rosto com a toalha, pegou o telefone. O cabeção do boneco da felicidade não está mais no apartamento, disse Tamaro, como sempre, sem as preliminares. Não dizia sequer um alô? Não está? Não está mais. Ele foi persuadido. Foi persuadido, repetiu Almami. O que Tamaro queria dizer era que o cabeção do boneco da felicidade fora forçado a se retirar. E a pessoa que mora naquele apartamento é o Tengu Kavana que você está procurando. O mundo ao redor de Almami se expandiu e se contraiu como se fosse o seu próprio coração. Está me ouvindo? Perguntou Tamaro. Estou. Mas, no momento, ele não está. Precisou sair por alguns dias. Ele está bem? Ele não está em Tóquio, mas com certeza está bem. O cabeção do boneco da felicidade alugou um apartamento no térreo e estava aguardando você ir até lá se encontrar com ele. Estava com uma câmera escondida vigiando a entrada. Ele tirou minha foto? Tirou 3. Como era noite e você estava de boné, óculos e cachecol, não dá para ver os detalhes do seu rosto. Mas não há dúvidas de que é você. Se você voltasse lá, provavelmente teríamos um problema e tanto. Acho que fiz a escolha certa ao confiar em você, não é? Se é que existe algo que se possa chamar de escolha certa. Seja como for, não preciso mais me preocupar com ele, disse Almami. Aquele homem não vai mais poder te fazer mal, porque ele foi persuadido por você. Foi preciso fazer alguns ajustes, mas no final deu tudo certo. Peguei todas as fotografias. O objetivo dele era esperar você aparecer. E Tengu Kavana era apenas uma isca. Por isso,
não vejo motivos para que eles o prejudiquem. Que bom! Tengo Cavana ensina matemática numa escola preparatória de yoyogi. Ele é um excelente professor, mas como só trabalha alguns dias da semana, o salário não deve ser tão alto. É solteiro, tem uma vida modesta e mora naquele humilde apartamento. Ao fechar os olhos, Almami conseguia escutar dentro de seus ouvidos as batidas do coração. Era difícil discernir a linha divisória entre ela e o mundo. Além de ser professor de matemática de uma escola preparatória, ele está escrevendo um romance longo. Ser ghostwriter da Crisálida de Ar foi apenas um trabalho temporário, uma vez que ele já possuía, desde muito antes, sua própria ambição literária. O que é muito bom. Uma certa quantidade de ambição faz a pessoa se desenvolver. Como você conseguiu descobrir isso? Como ele estava ausente, tomei a liberdade de entrar no apartamento. Estava trancado, mas era como se não estivesse. Sei que é errado violar a privacidade alheia, mas precisava obter algumas informações básicas. Para um homem que mora sozinho, até que o apartamento estava bem arrumado. O fogão estava limpo e brilhando. Dentro da geladeira, também estava tudo limpo e organizado, sem um repolho apodrecendo no fundo. Havia indícios de que ele passa suas roupas. Seria um ótimo companheiro para você, se ele não for gay, é claro. O que mais você descobriu? Telefonei para a escola e perguntei os horários de suas aulas. Segundo o atendente, o pai de Tengo Cavana faleceu no domingo de madrugada em algum hospital da província de Chiba. Ele precisou ir para o funeral e por isso a aula de segunda foi cancelada. Ela não soube informar quando nem onde seria o funeral, mas como a próxima aula dele é na quinta, até lá ela disse que ele estaria de volta. Almami sabia que o pai de Tengo era cobrador da NHK e que aos domingos costumavam fazer uma rota de cobrança. Ela chegou a vê-los andando pelas ruas da cidade de Ishikawa. Ela não conseguia se lembrar do rosto do pai dele, mas lembrava-se de que era baixo, magro e vestia o uniforme de cobrador, e que não se parecia nem um pouco com Tengo. Se o cabeção do boneco da felicidade não está mais lá, posso ir falar com Tengo? Acho melhor não.
disse Tamaro prontamente. O cabeção foi totalmente persuadido, mas tive de entrar em contato com um grupo religioso para que eles resolvam uma outra parte dessa questão. Havia uma certa mercadoria que eu não queria deixar para as autoridades judiciais. Se essa mercadoria for encontrada, o morador do apartamento será investigado a fundo e, neste caso, o pente fino poderá repercutir de modo a envolver o seu amigo. Além do mais, esse é um trabalho espinhoso para que eu possa resolver sozinho. Se alguma autoridade me pegar carregando sozinha essa mercadoria durante a madrugada e resolver me interrogar, não terei como me desvencilhar. Sakigake possui homens e meios para fazer esse tipo de serviço e já estão acostumados a fazê-lo. Assim como fizeram com aquela outra mercadoria que transportaram do Hotel Okura. Você entende o que eu estou querendo dizer? Almami traduziu mentalmente as palavras de Tamaro para uma linguagem mais direta. A persuasão parece ter sido bastante rude, não? Infelizmente, aquele homem sabia demais. O grupo religioso estava a par do que ele fazia no apartamento? O cabeção do boneco da felicidade trabalhava para o grupo, mas estava agindo sozinho. Ele ainda não tinha reportado aos superiores o que estava fazendo. Sorte nossa. Mas agora eles já sabem que ele estava lá fazendo alguma coisa. Isso mesmo. Por isso, é melhor você não se aproximar daquele lugar. O nome e o endereço de Tengu Kavana devem constar na lista deles, pois é o escritor de A Crisálida Diária. Eles ainda não devem saber que há uma ligação pessoal entre você e Tengu. Mas, se eles forem atrás do motivo de o cabeção estar naquele apartamento, certamente virá à tona que é por causa de Tengu Kavana. É apenas uma questão de tempo. Mas, se tudo der certo, até que descubram, temos uma margem de tempo. Descobrir uma ligação entre a morte do cabeção e Tengu não será fácil. Isso, se tudo correr bem. E se eles não forem tão cuidadosos como imagino que são. Mas eu não acredito em hipóteses do tipo se tudo der certo. É por isso que consegui sobreviver até hoje. Por isso eu não devo me aproximar daquele apartamento. Exatamente. Escapamos por pouco. Nunca será demais sermos cuidadosos. Será que o cabeção do boneco da felicidade sabia que eu estava escondida nesse apartamento? Se ele soubesse, você certamente estaria num local longe do meu alcance. Mas ele chegou bem perto.
Chegou, mas acho que foi conduzido até aí por acaso. Nada mais que isso. Isso explica porque ele subiu no escorregador e ficou exposto, indefeso. Tem razão. Ele realmente não sabia que você o estava observando. Sequer desconfiou. Foi isso que o conduziu à morte. Não te disse, certa vez, o quão tênue é a linha que separa a vida da morte? Um breve silêncio pairou sobre eles. Um silêncio pesaroso que a morte de uma pessoa, seja ela quem for, emana. O cabeção do boneco da felicidade não existe mais, mas o grupo religioso continua atrás de mim. Aí está um ponto que eu ainda não consegui entender. No início, a intenção deles era capturar você e descobrir que tipo de organização estava por trás do plano de matar o líder. Eles sabem que você sozinha não teria conseguido fazer isso e querem saber quem está na retaguarda. Caso te achassem, não há dúvidas de que o interrogatório seria muito rigoroso. Por isso eu precisava da pistola. O cabeção do boneco da felicidade também devia saber disso. Ele sabia que o grupo estava atrás de você para interrogá-la e puni-la. Mas me parece que as coisas mudaram de rumo no desenrolar dos acontecimentos. Após o cabeção sair de cena, conversei com um deles pelo telefone e ele me disse que o grupo não tem mais a intenção de causar danos a você. Ele pediu para te dizer isso. Pode ser uma armadilha, mas para mim soou verdadeiro. Ele me explicou que a morte do líder era algo que o próprio líder desejava e que não havia necessidade de puni-la por algo que, no fundo, era uma espécie de suicídio. Foi isso mesmo, disse Almami com um tom de voz neutro. O líder já sabia que eu estava lá para matá-lo e aprovava o meu intuito. Ele queria que eu o matasse naquela noite, na suíte do Hotel Okura. Os seguranças não conseguiram descobrir o seu objetivo, mas o líder, sim. Isso, não sei como, mas ele sabia de tudo. Ele já estava me esperando. Após um breve silêncio, Tamaro prosseguiu. O que aconteceu? Fizemos um acordo. Eu não fiquei sabendo, disse Tamaro, num tom que denotava uma temerosa inquietação. Não tive oportunidade de falar sobre isso. Então, me conte agora que tipo de acordo vocês fizeram. Durante a sessão de alongamento, que durou 1 hora, ele conversou comigo.
Ele sabia sobre Tengo, sabia também sobre a ligação que eu tinha com Tengo e pediu para que eu o matasse. Queria se livrar o quanto antes do terrível e contínuo sofrimento físico. Ele disse que se o matasse, em troca, ele salvaria a vida de Tengo. Por isso tomei a decisão de tirar-lhe a vida. Mesmo que eu não fizesse nada, ele certamente estava condenado a morrer e, ao pensar no que aquele homem vinha fazendo até então, a minha vontade era deixá-lo sofrer. Você não contou sobre esse acordo para a madame? Fui até lá para matá-lo e cumprir a missão. E, de certo modo, Tengo Cavana é um assunto pessoal. Tudo bem, disse Tamaro em parte conformado. Devo admitir que você cumpriu perfeitamente sua missão. Tengo Cavana é um assunto pessoal, mas o fato é que, antes ou depois disso, você engravidou e isso não pode passar despercebido. Não foi antes nem depois. Eu engravidei naquela noite de intensa chuva e trovoadas. Naquela noite em que eu resolvi a questão do líder. Como eu já disse, não houve nenhuma relação sexual. Levando em consideração as circunstâncias envolvidas nesta questão, só tenho duas opções. Acredito em você ou não. Até agora, eu sempre confiei em você e gostaria de continuar a confiar. Mas, neste assunto em particular, não consigo enxergar uma lógica. Sou uma pessoa que só consegue raciocinar de modo dedutivo. Almami permaneceu em silêncio. Tamaro indagou. Existe alguma relação de causa e efeito entre o assassinato do líder e essa sua misteriosa gravidez? Não saberia dizer. Há alguma possibilidade de o feto que está no seu útero ser filho do líder? Não sei que tipo de método ele poderia ter usado para fazer isso, mas será que naquela noite ele não usou esse método para te engravidar? Aí sim posso entender por que o grupo quer te encontrar. Eles precisam do sucessor do líder. Almami apertou o fone e balançou a cabeça num gesto negativo. Isso é impossível. Estou grávida de Tengo. Eu sei disso. Quanto a isso, só me resta
acreditar em você ou não. Eu não sei como explicar. Tudo bem. A princípio, vou aceitar essa sua explicação de que o filho é seu e de Tengo. Você parece ter certeza. Mesmo assim, não consigo enxergar uma lógica nesse seu argumento. De início, o grupo queria te capturar e aplicar uma tremenda punição. A partir de certo ponto, algo aconteceu. Ou algo foi esclarecido. Desde então, eles passaram a necessitar de você. Eles garantem a sua segurança e, segundo eles, existe algo que eles podem lhe oferecer. É sobre isso que eles querem conversar com você. O que aconteceu? O que eles querem não sou eu. O que eu acho que eles querem é a criança no meu ventre. Em algum momento, eles descobriram isso. Ho, ho! Disse, de algum lugar, o ritmista do povo pequenino. A história está se desenrolando rápido demais para mim. Disse Tamaro, emitindo novamente um pequeno grunhido no fundo da garganta. Ainda não consigo enxergar algo de coerente. Falta coerência porque existem duas luas. Elas é que roubam a coerência de todas as coisas, pensou Almami. Mas isso ela não podia falar. Ho, ho! Disseram os outros 6 homenzinhos em uníssono. Eles precisam de alguém que ouça a voz. Foi o que disse o homem com quem conversei ao telefone. Se eles perderem a voz, o grupo religioso poderá desaparecer. Não sei exatamente o que significa ouvir a voz, mas seja o que for, é o que ele disse. A criança que está no seu ventre não seria a pessoa que poderia escutar essa voz. Almami colocou a mão delicadamente sobre o ventre. Masa idota, pensou, sem ousar dizê-lo em voz alta. As luas não podem ouvir isto. Eu não sei, disse Almami, escolhendo cuidadosamente as palavras, mas não consigo pensar em nenhum outro motivo para que eles precisem de mim. Mas por que uma criança sua e de Tengo Cavana
possuiria uma capacidade tão especial? Não sei. Talvez, em troca de sua vida, o líder tenha confiado a mim, o seu sucessor, cogitou Almami um tempo depois. Naquela noite do temporal, o líder abriu temporariamente um circuito de ligação com outro mundo para eu me unir a Tengo. Tamaro prosseguiu. Independentemente de quem seja o pai dessa criança e de que tipo de capacidade essa criança possua, você não tem a intenção de negociar com o grupo. É isso? Você não quer saber o que eles querem dar em troca, mesmo que isso possa desvendar inúmeros mistérios. Não importa o que aconteça, disse Almami. Apesar de suas intenções, eles vão tentar pegá-la à força. Não importa como. Você tem um ponto fraco, chamado Tengo Kavana. Ele é o seu único ponto fraco. Mas, apesar de ser único, é enorme. Se eles souberem disso, com certeza, o foco da atenção se voltará para ele a fim de te atingir. Tamaro estava com a razão. Além de Tengo Kavana ser o motivo de ela viver, era fatalmente o seu ponto fraco. Agora não existe mais lugar seguro neste mundo, disse Almami. Tamaro ponderou e um tempo depois disse calmamente: vamos ouvir o que eles querem nos dizer. Antes, preciso me encontrar com Tengo. Enquanto não falar com ele, não posso deixar este local. Não importa o quão perigoso seja. O que você pretende fazer quando encontrá-lo? Sei exatamente o que devo fazer. Tamaro fez um breve silêncio. Não há sombra de dúvida? Não sei se isso vai dar certo, mas sei exatamente o que devo fazer. Está bem claro, sem sombra de dúvida. Você não pretende me dizer o que vai fazer? Sinto muito, mas por enquanto não posso lhe dizer, nem a você, nem a ninguém. Se eu disser o que pretendo fazer, no mesmo instante, isso será revelado ao mundo. As luas estavam com os ouvidos atentos. O povo pequenino também. O quarto também. Isso era algo que não poderia dar um passo para além do coração.
ela precisava proteger o seu coração, cercando-o com um muro bem espesso. Do outro lado da linha, Tamaro batia com a ponta da caneta na mesa. Almami podia escutar o som seco e ritmado. Toque, 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 toque. Um som solitário e seco. Está bem. Vou entrar em contato com o Tengu Kavana, mas antes preciso ter o consentimento da madame. Minha missão era levar você o quanto antes para outro lugar. Mas você diz que não vai sair daí enquanto não falar com Tengu. Vai ser difícil explicar isso a ela. Você entende, não? Explicar algo ilógico de modo lógico é muito difícil. Isso mesmo. É tão difícil como encontrar uma pérola verdadeira numa barraca de ostras de Roppongi. Mas vou me esforçar. Obrigada. As coisas que você afirma não fazem nenhum sentido para mim. Não há conexão lógica de causa e efeito. Mas, durante a nossa conversa, aos poucos, comecei a sentir que, a princípio, posso aceitar a sua argumentação. Por que será? A madame confia em você. Por isso, se você insiste que quer se encontrar com Tengu, creio que ela não terá argumentos para se opor. Acho que você e Tengu Kavana estão inabalavelmente unidos. Mais do que ninguém. Mais do que ninguém em qualquer mundo. Almami se corrigiu mentalmente. Caso eu diga que encontrar Tengu é muito perigoso e me recusar a entrar em contato com ele, você vai dar um jeito de ir até o apartamento dele, não vai? Com certeza farei isso. Ninguém será capaz de te impedir. Acho que será em vão. Qual o recado que preciso passar para Tengu? Peça para ele vir até o topo do escorregador após anoitecer. Não importa a hora, desde que já tenha escurecido. Diga que estarei esperando. Ele vai entender.
Entendi. Vou transmitir o recado. Ir até o topo do escorregador após anoitecer. Diga também que, se ele possui algo importante que não quer deixar para trás, traga consigo. Mas as mãos devem estar livres. Para onde ele vai levar essa bagagem? Para longe. O quão longe? Não sei. Tudo bem. Vou transmitir o recado desde que a madame autorize. Vou me esforçar para garantir a sua segurança. Do meu jeito. Mesmo assim, o perigo estará sempre por perto. Eles estão desesperados. Isso significa que você precisa se proteger. Sei disso, disse Almami calmamente. Sua mão continuava apoiada no ventre. Não somente eu, pensou. Após desligar o telefone, Almami desabou no sofá. Fechou os olhos e pensou em Tengo. Não conseguiria pensar em mais nada. Sentiu uma dor no peito, como se algo estivesse espremendo. Mas era uma dor agradável, uma dor suportável. Ele realmente morava muito perto dali, a uma distância de 10 minutos a pé. Só de pensar nisso, sentia o centro do seu corpo se aquecer. Ele era solteiro e dava aulas de matemática numa escola preparatória. Morava num apartamento modesto e limpo, cozinhava, passava roupa e estava escrevendo um romance longo. Almami sentiu inveja de Tamaro. Se pudesse, ela também gostaria de entrar no apartamento de Tengo sem a presença dele. No interior do apartamento silencioso, ela tocaria em cada um dos objetos. Verificaria a ponta do lápis que ele usava para escrever, pegaria a xícara em que ele toma o café, sentiria o cheiro de suas roupas. Antes de encontrá-lo, queria poder fazer isso. Sem essas preliminares, ela não saberia o que falar quando se visse diante dele somente os dois. Só de imaginar esse momento, sua respiração ficava mais rápida e sua mente aérea. Havia muitas coisas para conversar e, ao mesmo tempo, ela tinha a impressão de que na hora não precisaria dizer nada. As coisas que ela queria falar, ao serem postas em palavras, pareciam perder totalmente o sentido. A única coisa que a Almami poderia fazer naquele momento era esperar. Esperar calma e atentamente. Ela arrumou as coisas de modo que pudesse sair a qualquer momento, assim que avistasse Tengo. Colocou tudo o que precisava numa bolsa de couro preta bem grande. Não havia muito. Maço de dinheiro, roupas limpas e a Recklenenkor carregada. Somente isso.
Ela colocou a bolsa numa posição em que pudesse pegá-la rapidamente. Tirou o blazer da junco chimada do cabide no armário e, após verificar se não estava amassado, deixou-o pendurado na parede da sala. Separou a blusa branca que combinava com o blazer, as meias finas e seus sapatos de salto alto da Charles Jourdan e o seu casaco bege. Eram as mesmas roupas que usava na primeira vez em que desceu as escadas de emergência da rodovia metropolitana. O casaco era fino demais para uma noite de dezembro, mas não havia opção. Após arrumar suas coisas, Almami foi para a varanda e, sentada na cadeira de jardim, observou o escorregador do parque por entre os vãos da grade da sacada. O pai de Tengo falecera na madrugada de domingo. Entre a morte e a cremação, é necessário aguardar 24 horas. Almami sabia de uma lei que estabelecia esse período. Significava que a cremação estaria liberada somente a partir da terça-feira. Hoje era terça. Após a cremação, Tengo sairá desse algum lugar e, mesmo saindo cedo, deverá chegar somente no final da tarde a Tóquio. Tamaro deve passar o recado só depois dele chegar. Antes disso, Tengo não virá ao parque. E ainda estava claro. Ao morrer, o líder deixou preparada esta coisa pequenina no meu útero. Essa era a hipótese ou a intuição de Almami. Se for isso, quer dizer que fui manipulada por aquele homem morto e estou sendo conduzida a cumprir um objetivo determinado por ele. Almami franziu as sobrancelhas. Não conseguia chegar a nenhuma conclusão. Tamaro desconfiava de que eu estava grávida daquele que ouve a voz e que isso fazia parte de um plano arquitetado pelo líder. Eu devo ser como uma crisálida de ar. Mas por que essa pessoa tem de ser justamente eu? Por que o meu parceiro tem de ser Tengo? Essa era uma das coisas que Almami também não conseguia entender. Inúmeras coisas aconteceram e não entendo a relação entre elas. Não consigo avaliar o princípio nem o rumo que os acontecimentos estão tomando. No final das contas, praticamente fui envolvida nisso sem saber, mas somente até agora. Almami decidiu convicta. Ela inclinou os lábios e fez uma tremenda careta. A partir de agora será diferente. A partir de agora não vou mais ficar à mercê de alguém para ser manipulada à torto e à direita. A partir de agora vou seguir minhas próprias regras. Vou agir conforme a minha vontade. Não importa o que aconteça, vou proteger esta coisa pequenina. Vou lutar com todas as minhas forças para protegê-la. Esta é a minha vida e quem está aqui é a minha criança. Não importa o objetivo de quem planejou isso. O fato é que não há dúvidas de que essa criança é um fruto meu e de Tengo. Não vou entregá-la a ninguém. De agora em diante,
eu decido o que é bom ou ruim e assumo a direção que devo seguir, seja lá quem for, é bom que saiba disso. No dia seguinte, às 2 da tarde de quarta-feira, o telefone tocou. O recado foi dado. Agora ele está no apartamento. Telefonei para ele hoje de manhã. Ele disse que estará no escorregador hoje à noite, às 7 em ponto. Ele se lembra de mim? É claro que sim. E muito bem. Ele também estava à sua procura. Foi o que o líder me disse, que ele estava à minha procura. Só saber isso já é o bastante. O coração de Almami se encheu de felicidade. Nenhuma outra palavra do mundo fazia mais sentido para ela. Ele ficou de trazer as coisas mais importantes, como você pediu. Eu suponho que entre essas coisas ele deve trazer o romance que está escrevendo. Certamente, disse Almami. Verifiquei as redondezas daquele modesto prédio e, aparentemente, estava tudo tranquilo. Não vi nenhum suspeito sondando a área. O apartamento do cabeção do boneco da felicidade também já estava vazio. Está tudo calmo, mas não tão tranquilo. Durante a madrugada, os caras sorrateiramente deram um jeito na mercadoria e resolveram não ficar muito tempo no local. Eu observei atentamente toda a ação à minha maneira e, pelo que constatei, acho que não houve falhas por parte deles. Que bom! Mas ressalto que existe apenas uma probabilidade de, por enquanto, não ter havido falhas. A situação pode mudar a qualquer instante. Eu, obviamente, não sou perfeito. Posso ter deixado escapar alguma coisa importante. Há a possibilidade de eles serem melhores do que eu. No final das contas, significa que cabe a mim cuidar de mim mesma. É o que eu já disse. Muito obrigada por tudo. Sou grata. Não sei para onde você vai, nem o que pretende fazer de agora em diante, mas se você pretende ir para bem longe e eu não te ver mais, vou ficar um pouco triste. Você é uma pessoa especial e é muito raro eu me deparar com alguém assim. Almami abriu um sorriso diante do telefone. Eu
penso mesmo de você. A madame precisava de alguém como você. Não em relação ao trabalho, mas em nível pessoal, como uma amiga. Por isso, ela está muito triste de se separar de você. Ela não está em condições de conversar por telefone. Espero que você a compreenda. Eu entendo. Creio que eu também teria muita dificuldade de falar com ela. Você disse que vai para longe. O quão longe? Uma distância que não pode ser medida em números. Como a distância que separa o coração de cada um. Almami fechou os olhos e respirou profundamente. As lágrimas estavam para transbordar, mas conseguiu contê-las. Vou rezar para que tudo corra bem, disse Tamaro com a voz serena. Sinto muito, mas acho que não vou devolver a Reclanencor, disse Almami. Tudo bem, aceite-a como um presente. Se ela se tornar um incômodo, jogue-a na Baía de Tóquio. O mundo dará um pequeno passo em direção do desarmamento. Acho que no final não vai ser preciso usar a pistola. Isso parece ir contra o princípio de Tchekov. Não importa. O fato de você conseguir superar os obstáculos sem ter de usá-la é ótimo. Estamos bem perto do final do século XX. Hoje, as coisas são muito diferentes da época de Tchekov. Não há mais carruagens nas ruas, nem mulheres de espartilho. O mundo conseguiu, de algum modo, sobreviver ao nazismo, à bomba atômica e à música moderna. Durante esse período, ocorreu uma mudança radical no modo de escrever romances. Portanto, não se preocupe. Mas tenho uma pergunta a lhe fazer. Você ficou de se encontrar com Tengo hoje à noite às 7 horas. Se tudo der certo. Caso vocês se encontrem, o que irão fazer no topo do escorregador? Vamos ver a lua. Muito romântico, disse Tamaro em tom de admiração.